Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 53ª reunião ordinária da 17ª legislatura. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da reunião solene em homenagem ao Dia da Bíblia, de autoria da bancada evangélica da Câmara Municipal do Recife, realizada no dia 5 de dezembro de 2017, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 5 dias do mês de dezembro do ano 2017, às 10 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar da terra da Casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: Bispo Kleiber, da Sociedade Bíblica do Brasil, senhor Janson Maciel, neste ato representando o presidente do Gedeões de Pernambuco, pastor Tércio Lira, neste ato representando o bispo Dom Alexandre Barbosa Ximenes, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Em continuidade, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem o hino nacional, dando sequência a homenagem ao seu presidente, convidou o bispo Tércio Lira para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O bispo saudou a todos da mesa, autoridades, falou da alegria em homenagear a Bíblia e sobre sua importância e sua contribuição ética e antropológica, citando e exaltando seus livros. O seu presidente convidou a todos para que assistissem à apresentação do cantor André Damasceno. Em seguida, o seu presidente convidou a tribuna o vereador Almir Fernando. O vereador saudou a todos e citou versículos da Bíblia, falando da importância da palavra de Deus na vida das pessoas, destacou ainda que é papel da comunidade cobrar melhorias ao governo. Em seguida, o seu presidente convidou os vereadores Aimir Carvalho, Almir Fernando e Ana Lúcia, respectivamente, para que fizesse a entrega de diplomas aos homenageados. O seu presidente, em seguida, convidou para ocupar a tribuna o vereador Renato Antunes. O vereador cumprimentou a todos e exaltou a importância em homenagear a Bíblia. Seu presidente convidou o vereador Carlos Guerreiro para assumir os trabalhos. Em seguida, seu presidente convocou o senhor Eduardo Marques para que fizesse entrega dos diplomas aos homenageados. Quebrando o protocolo, seu presidente convidou o pastor Elfio de Guzmão para que fizesse a entrega de uma carta, de uma cesta ao vereador Eduardo Marques. Nessa ocasião, representando a bancada evangélica, em retribuição às homenagens recebidas, o seu presidente convidou todos os integrantes da mesa para também receber o diploma. O seu presidente convidou o vereador Eduardo Marques para assumir a presidência dos trabalhos. E, em seguida, convidou o senhor Janson Maciel para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador cumprimentou a todos, falou sobre a Bíblia, que é o livro mais lido de todo mundo. O senhor presidente registrou a presença de autoridades em plenário, agradeceu a presença de todos e convidou para o encerramento de uma placa em homenagem ao Dia da Bíblia, logo após o encerramento da sessão, no jardim interno desta casa. Fez suas considerações finais, convidou a todos para um coquetel no salão nobre desta casa e convocou os seus vereadores para se reunir logo mais em reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Ata da 52ª reunião ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 5 de dezembro de 2017, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 5 dias do mês de dezembro do ano 2017, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar terra da Casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Gilberto Alves, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o seu presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o seu presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar as seguintes matérias: ofício 141 de 2017 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei 69 de 2017, de autoria do chefe do Poder Executivo,
No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador com a tribuna, o vereador Jaime Asfora, fez a homenagem ao centenário do cidadão professor Hélio Mendonça, registrou a presença de um dos seus filhos em plenário e contou a trajetória da carreira do professor. Próximo orador com a tribuna, o vereador Amaro Maguari, mencionou os 100 anos de José Abelardo Barbosa de Medeiros, o Chacrinha, fez agradecimentos às autoridades responsáveis pela implantação da iluminação do Campo do Arroz, localizado no bairro de Jardim São Paulo. Próximo orador com a tribuna, o vereador Rinaldo Júnior, fez um convite a todos para a população do Recife para um ato que acontecerá na Praça do Derby sobre a reforma da Previdência. Na horário destinado ao prolongamento do expediente, constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 10.876 de 2017, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 10.879, também de autoria do vereador André Regis, foi aprovada. Senhor presidente, determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, uma oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente, em seguida, submeteu ao plenário a pauta ordem do dia, do qual constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 10.864 de 2017, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, aprovado. Discussão única do requerimento de número 10.875 de 2017, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, foi aprovado. Discussão única do requerimento 10.882 de 2017, de autoria do vereador Anderson Florencio, foi aprovado. Discussão única do requerimento 10.895 de 2017, de autoria do vereador Ricardo Cruz, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o único orador com patrimônio, o vereador André Regis, repercutiu as matrículas do Recife Online, informou a ferramenta de verificação da qualidade da escola, chamada RAU-X, discussou ainda sobre a atual situação da educação das escolas no município de Recife. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente convocou a casa para se reunir logo mais, às 18 horas, em caráter solene, no local de costume, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lida as duas atas. Coloco todas em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente do dia. Requerimento 10.896 de 2017, de autoria da vereadora Ana Lúcia, também o 10.897, o 10.898, 10.899, 10.900 e o 10.946 de 2017, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Lido o expediente do dia, senhor presidente. Neste momento, do início ao pequeno expediente, convido o primeiro vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa e as pessoas que vêm abrilhantar nossa sessão a partir das galerias. Boa tarde bem especial à companheira liderança feminista, integrante da partida, Daiane Dutra, minha companheira de vida e de luta, que também veio acompanhar essa sessão. Hoje é o dia 6 de dezembro. No dia 25 de dezembro, nós demos início aos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. E hoje é um dos dias importantes dessa caminhada, porque é o dia que se refere a nós, os homens. A luta contra a violência contra a mulher não é uma luta nossa em que nós somos protagonistas. É uma luta das mulheres. É uma luta encabeçada, protagonizada e tocada pelas mulheres, que se reconhecem como sujeitos de direito e que lutam para que esta violência não exista mais. Para que haja violência contra a mulher, é preciso apenas uma coisa: que haja homens interessados em cometer atos de violência contra a mulher.
Então, por mais que nós não sejamos o protagonista dessa história, é muito importante que a gente também cumpra nosso papel. A violência contra a mulher irá acabar a partir da luta das mulheres, quando não houver mais agressores, que são homens. E hoje é justamente o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher, a chamada campanha do Laço Branco. A nossa companheira vereadora Ana Lúcia chegou a trazer esse tema aqui já há alguns meses. E não é por outro motivo essa data. Em 1989, no Canadá, um rapaz de 25 anos de idade entrou na sala de uma universidade, mandou que todos os homens saíssem e abriu fogo contra as mulheres. Ele dizia: vocês são feministas? Feministas são tratadas assim. E assassinou 14 mulheres. E a partir desse dia, o dia 6 de dezembro, fica registrado como o dia em que a gente precisa se mobilizar para que atos como esse não voltem a acontecer, não aconteçam. Infelizmente, isso ainda está muito longe. De acordo com a pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança, 503 mulheres brasileiras são vítimas de agressão física a cada hora. 61% dos casos, o agressor é conhecido. 19% das vezes, o agressor são os atuais companheiros das vítimas. 2,2 milhões de mulheres já receberam comentários desrespeitosos. 10% das mulheres já sofreram ameaça de violência física, 8% sofreram ofensa sexual, 4% receberam ameaça com faca ou arma de fogo, 1,4 milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. 1% de todas as mulheres do Brasil, vereador Rinaldo, já levaram um tiro. Eu citei alguns casos da violência que a gente conhece mais. A violência física, a violência que agride, a violência que tira a vida automaticamente. Não são apenas esses os casos de violência contra a mulher. O patriarcado, o machismo, ele mora nos detalhes. Às vezes nós, homens, interrompemos as mulheres quando elas estão falando alguma coisa, não deixamos com que ela termine o raciocínio. Às vezes nós, homens, depois de ouvir a mulher falar alguma coisa, a gente repete, como se a gente é que tivesse tido aquele pensamento. Às vezes a gente, mesmo quando a gente senta no banco do ônibus ou no banco do carro, a gente abre as pernas, parece que só tem a gente lá naquele canto, impede as mulheres de obter aquele espaço que elas precisam. Às vezes a gente, num debate com a mulher, a gente impõe nossa posição sobre ela, às vezes fazendo com que ela perceba ou pense ou imagine que a opinião dela não é relevante, ou que aquilo que ela pensa não condiz com a realidade. Todos esses casos de machismo já foram sistematizados e têm sido apresentados a nós homens toda hora pelas mulheres, pelos coletivos feministas, pelas organizações, coletivos, grupos, articulações, organizações sociais que lutam pelo direito das mulheres. 6 de dezembro é o dia para a gente pensar na gente mesmo. 6 de dezembro é o dia para cada homem olhar no espelho e perceber onde é que eu estou sendo machista. Onde é que eu estou atrapalhando o direito dessa mulher? Onde é que eu estou, através de ação, ou principalmente através de omissão, contribuindo para o aumento da violência contra a mulher? Muitas vezes a gente não precisa fazer nada, vereador Chico Kiko, agora cumprindo a função de presidente. Mas muitas vezes, o fazer nada, o deixar de comentar com um companheiro que foi machista, o rir de uma piada que é efetivamente machista, faz da gente cúmplice. E a gente não pode mais ser cúmplice. Muito obrigado. Convido o vereador Almir Fernandes. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes. Senhora vereadora Ana Lúcia, né, vereador Ivan Moraes? Já cometeu uma grande gafe agora aqui, né? Não cumprimentar a nossa vereadora que está aqui presente. No dia que o senhor falou sobre a questão da violência dos homens contra as mulheres, eu quero aproveitar a oportunidade para aderir, pode contar com minha participação. A gente está no dia a dia aí, ajuntando, e eu já fiz parte, eu como policial, estou afastado
mas já trabalhei na Delegacia da Mulher e já fiz alguns cursos para que a gente pudéssemos ajudar nessa luta contra a violência dos homens contra as mulheres, que não são todos os homens, né? A gente sabe que tem homens, feito Vossa Excelência, que também respeita o direito das mulheres, que está no dia a dia lutando para que essa violência ela seja extinta e acabe de vez por tudo, de uma vez por todas, né? Então, mas o que eu vim fazer hoje aqui, além de aderir a essa campanha, de estar lutando também junto nessa batalha dessa não violência contra as mulheres, vereadora Ana Lúcia, vim aqui fazer um apelo ao Grande Recife Consórcio de Transporte. A gente tem visto aí que o consórcio, o Recife Consórcio Grande do Recife, ela tem contribuído com relação ao desemprego, vereador Rinaldo Júnior. E ontem o senhor até convidou aqui para que a gente pudéssemos participar. Infelizmente eu não pude participar dessa caminhada, dessa grande concentração na Praça da Democracia. O senhor mesmo relatou aqui, lá no Derby, dessa concentração e depois da caminhada dos sindicatos aqui de Pernambuco, do Recife de Pernambuco, contra o que estão querendo tirar mais um direito do cidadão, do trabalhador brasileiro, que é com relação à aposentadoria. Vai chegar um momento em que nós iremos nos aposentar e morrer, porque já chegará no final da vida, ou nem vai se aposentar, né? Vai chegar nem a se aposentar, porque o que estão querendo de nós é que a gente não chegue nem a aposentadoria, apenas contribua e que governos que já passaram aí, que irão passar, que eu espero que isso aí possa mudar, apenas consiga tirar o direito que nós temos de aposentar e o dinheiro que nós depositamos e contribuímos, vereador Maguari, ele apenas sirva muitas vezes, para ser usado de maneira inadequada, né, no Estado e no município. Então a gente espera que isso não aconteça, temos que lutar. Infelizmente não está havendo essa participação efetiva do povo brasileiro, mas a gente tem uma esperança de que a gente possa fazer com que haja uma conscientização dos deputados e dos senadores para que esse projeto, essa emenda não seja aprovada lá na Câmara e no Senado. Mas eu queria fazer aqui um apelo ao Grande Consórcio de Transporte, né? Para que, já que ele não tem o poder de punir a empresa Caxangá, que pelo menos peça a ela que continue colocando fiscais nos terminais. Um grande exemplo, onde eu moro, no José Bonifácio, onde a gente já repercutiu aqui, dessa caixa de ressonância, aqui da Câmara Municipal do Recife, cobrando que o Grande Recife Consórcio cobrasse a empresa Caxangá que voltasse a colocar fiscais lá no terminal de ônibus. Porque com fiscais já é uma bagunça, infelizmente. Sem os fiscais, eles colocam os ônibus em mão dupla, mão tripla, e aí muitas vezes as pessoas que querem transitar ali pelo terminal não tem como passar naquele local. Feito eu disse, eles já contribuíram demitindo vários cobradores, tirando cobradores do transporte coletivo. São poucas linhas do Recife que ainda tem o cobrador trabalhando. E agora estão tirando os fiscais. Então, estão contribuindo muito mais ainda para a questão do desemprego, que já passa dos 15 milhões de desempregados no nosso país. Com essa nova modalidade de tirar os fiscais dos nossos terminais, isso aí vai aumentar muito mais e vai contribuir muito mais para que aumente o desemprego. A gente sabe que há necessidade de se economizar. Eles podem até tirar os cobradores e fazer como estão fazendo, mas agora tirar os fiscais já é demais. E aí a gente faz esse apelo à Grande Consórcio de Transporte, para que ela faça esse apelo a Caxangá, para que possa retornar os fiscais para os nossos terminais, em especial lá do Alto Zé Bonifácio, onde a gente tem recebido essas cobranças. E aí a gente, como vereador, tem que fazer esse encaminhamento. Eu faço muito feliz, porque sempre fiz como liderança comunitária e agora, com obrigação de fazer como vereador, faço com o maior prazer e continuarei cobrando, e espero que o Grande Consórcio de Transporte possa nos ajudar nesse sentido, já que não tem ajudado em outras questões, vereador Rinaldo Júnior. Como, por exemplo, a linha que a gente tinha, linha do Tiro, lá no Córrego de Euclides. Fizemos um acordo para voltar o terminal lá para o Campo do Café, para que eles continuassem fazendo circular lá no Córrego de Euclides. Infelizmente,
não cumpriram com esse acordo que nós fizemos com ele. Então, a gente está muito triste com o grande Recife Consórcio Transporte, mas vai aproveitar para fazer esse apelo, para que pelo menos mantenha os fiscais nos terminais de ônibus aqui do nosso Recife. Muito obrigado. Neste momento, eu convido o próximo vereador inscrito, o vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, eu subo a esta tribuna para repercutir uma pesquisa do Instituto Ipsos Mori, um tradicional instituto britânico, vereador Ivan Moraes, que anualmente divulga o índice de percepção errônea entre todos os países. Ou seja, a pesquisa ela procura verificar se a população ela percebe a realidade de forma adequada, os fatos de forma adequada. Da última verificação para esta, lamentavelmente, o índice para o brasileiro piorou. Nós éramos o 6º país, em termos do que antigamente era chamado de ranking da ignorância, nós éramos o 6º país mais ignorante do mundo no que se refere à percepção. Porque ignorância não é nenhum tipo de... nem é virtude, nem é vergonha. Ignorante é você não conhecer. Vereadora Ana Lúcia. No entanto, o índice de percepção errônea, ele é grave. Porque ele significa que as pessoas estão percebendo a realidade de forma inadequada. No ranking, aqui acaba de ser divulgado e hoje, ele é destacado pela Folha de São Paulo, o Brasil aparece como sendo o 2º país, depois da África do Sul, da percepção mais equivocada. Este, portanto, não é um ranking que nós possamos ignorar. Depois segue Filipinas, Peru, Índia, Indonésia, Colômbia, México, Turquia, Arábia Saudita, Argentina, e aí começam a entrar os países com maior nível de percepção acurada da realidade. E uma coisa importante em termos dos países que têm uma percepção mais acurada é um sistema educacional de melhor qualidade. E se nós fizermos uma correlação do índice de ignorância com o índice do PISA, que é o teste aplicado pela OCDE para as crianças em matemática, em ciências e a sua língua materna, verificamos que quanto melhor o resultado do PISA, menor a percepção errônea da realidade. Então, aqui, mais uma vez, a gente faz a relação entre a percepção equivocada e uma falta de uma educação adequada. Então, mais uma vez, é mais um indicador de que é preciso que, nas próximas eleições, os candidatos se apresentem não apenas falando sobre reforma tributária, reforma política, reforma previdenciária, porque eu não escuto os candidatos, vereador Chico Kiko, presidente dessa sessão, os candidatos falarem de uma reforma educacional. Este é o grande ponto. O sistema que nós temos, ele fracassou, faliu. Entregar a educação infantil, a educação fundamental aos prefeitos, o ensino médio aos governadores e o superior à presidência da República, a União, esse sistema não funciona. E esse sistema que já está estabelecido há tanto tempo,
completará 30 anos no próximo ano, do ponto de vista da sua estrutura constitucional. Ele já deu provas de que não há tempo mais a aguardar. Ou nós fazemos a tarefa adequada de educar uma criança na escola e na hora certa, principalmente educando a criança no primeiro ano do ensino fundamental, porque, lamentavelmente, o Plano Municipal de Educação, aprovado por esta Casa, indica que a criança só precisa ser alfabetizada no terceiro ano do ensino fundamental, o que por si só é um absurdo. Ou a gente faz a devido trabalho de educar essas crianças, ou nós continuaremos como um país que passa vergonha internacional. Não apenas pelo teste do PISA, mas pela percepção errônea da realidade. Para se ter uma ideia do que significa a percepção errônea da realidade, mais brasileiros pensam que o terrorismo aumentou no Brasil do que americanos pensam que o terrorismo aumentou nos Estados Unidos. Eram essas as palavras para essa tarde. Agradeço, senhor presidente, o tempo e espero que sirva a reflexão. A reforma que o Brasil precisa urgente é a reforma educacional para fazer com que toda criança que vá para a escola, ela aprenda no tempo certo, aprenda de forma adequada. Sem educação não há futuro próspero, digno para este país. Então, estas são as palavras a partir de nossa percepção, não errônea, mas nossa percepção da realidade local, de que também a nossa Escola Municipal do Recife, lamentavelmente, não tem cumprido o seu papel de educar. Senhor presidente, muito obrigado. E aí? Encerra? Convido o vereador Amaro Cipriano Maguari. Declinou. Convido a vereadora Natália de Menudo. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, senhoras e senhores, repercuto na tarde de hoje a inauguração, após as obras de calçamento e drenagem da Rua José Moreira Reis, localizada no bairro da Mostardinha. A entrega do logradouro, com toda a infraestrutura urbana pronta, foi fruto de solicitação feita por meio da emenda feita pelo ex-vereador Menudo, que destinou parte dos recursos para a realização das obras na referida rua, restando para mim
as articulações com o prefeito para que fossem iniciadas e concluídas em tempo hábil, para que a população usufruísse o mais rápido possível desses benefícios. O prefeito Geraldo Júlio, bastante sensibilizado com a situação, visitou o local e prometeu que as obras iriam contar com os recursos do vereador Menudo e que seriam finalizadas o mais rápido possível, a fim de atender aos aspectos relacionados à mobilidade urbana e acabar com as dificuldades que muitas famílias enfrentavam relacionadas à lama e dificuldade de acesso. O evento contou com a presença do prefeito Geraldo Júlio, o deputado Diogo Moraes e o secretário de Infraestrutura e Habitação do Recife, Roberto Guzmão. Era visível a alegria das pessoas com a conclusão das obras, proporcionando condições mais dignas àqueles que precisam se deslocar naquela área. O pedido é antigo e muitas pessoas nos encontravam na rua para solicitar a realização desses serviços, o que, de fato, foi solicitado pelo nosso gabinete e atendido pela Prefeitura. Essas obras estruturais, nas comunidades carentes do Recife, possuem uma importância relevante, influenciam diretamente no cotidiano das pessoas, em sua autoestima, enfim, numa melhor aparência do ambiente onde escolheram para viver. Mais gratificante que ver a obra realizada é flagrar o brilho nos olhos das pessoas, radiantes de alegria pela conclusão dos serviços anunciados e previamente por nós. E essa é a verdadeira essência do serviço público, o sentimento gratificante que os gestores recebem ao concluírem e entregarem qualquer obra ou equipamento público. Nos sensibiliza e nos dá força para fazer mais. O sentimento de comprometimento da gestão, juntamente com o vereador, que solicita e fiscaliza a execução da obra, resulta em finalização dos serviços e satisfação dos cidadãos. Deixo registrado nos anais desta casa meus agradecimentos ao prefeito Geraldo Júlio, ao secretário Roberto Guzmão, ao deputado estadual Diogo Moraes e a todos os moradores do bairro da Mostardinha e adjacência, pelo brilhantismo da entrega da Rua José Moreira Reis, devidamente calçada. Obrigada. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e solicito ao vereador Almir Fernandes que faça a chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 21 vereadores e vereadoras. Solicito ao vereador Almir Fernandes que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 10.896 ao 10.900, ainda o 10.946 e o 10.956 e 10.957, 2017, todos de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 10.901 ao 10.905, ainda o 10.935 a 10.941, 2017, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 10.907 ao 10.912, de 2017, todos de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 10.913 e 10.914, de 2017, os dois de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 10.915 ao 10.934 de 2017, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 10.942 ao 10.945 de 2017, todos de autoria do vereador Ivan Moraes.
Em discussão. Vossa Excelência, eu gostaria de discutir. Pois não, Excelência. Qual o requerimento? Qual o requerimento, Vossa Excelência? (10.942). Pois não, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem 10 minutos. Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores. Boa tarde, colegas da imprensa, senhor presidente, as pessoas que acompanham nossa sessão a partir das galerias. Vossas Excelências sabem que o nosso mandato é um mandato colaborativo, um mandato que está a serviço das organizações da sociedade civil que trabalham com temas relativos aos direitos humanos. Algumas dessas organizações têm procurado incidir muito na questão da violência no trânsito. E na semana passada, algumas delas, nominalmente, a Amiciclo, o Bike Anjo Recife, o Centro Popular de Direitos Humanos, a Rede Meu Recife, o Ciclo Ação, o Movimento Olhe pelo Recife, o Observatório do Recife e a União Brasileira de Ciclistas, estiveram presentes na 72ª reunião geral do Fórum Nacional de Prefeitos para realizar um protesto bem semelhante a esse clamor que eles vêm trazendo hoje, elas, aqui para a Câmara de Vereadores e Vereadoras do Recife. O trânsito do Recife não é só uma aventura, é um cenário bastante perigoso, não apenas para quem como a gente, a maioria das pessoas que vêm protestar também se movimentam, se mobilizam e utilizam a bicicleta como meio de transporte principal, mas também para quem anda de ônibus, também para quem anda a pé, também para quem tem como veículo principal o carro individual. Em Recife, em 2014, o número de mortes no trânsito do Recife era de 24 por 100 mil habitantes. Em 2015, aumentou para 32,5 mortes para cada 100 mil habitantes. No ano de 2016, já foram 1.771 acidentes com vítimas. Houve um pequeno decréscimo, mas o número ainda permanece muito alto. Nacionalmente, o número de pessoas que morrem vítimas de acidentes no trânsito é muito aproximado ao número de pessoas que morrem vítimas de assassinato por arma de fogo. Passa dos 40, às vezes 50, às vezes 60 mil pessoas por ano. O clamor, o pedido dessas organizações, o que já foi informado ao prefeito Geraldo Júlio, na ocasião do protesto que fizeram na reunião dos prefeitos, era que a velocidade máxima na nossa cidade caísse de 60 para 50 km por hora. Essa não é uma invenção dos ativistas. Essa, de fato, é uma recomendação das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas tem como estratégia para diminuir os acidentes e melhorar o fluxo no trânsito das cidades a redução do limite de velocidade para 50 km. Essa foi uma decisão em 2011 da Assembleia Geral da entidade, quando lançou a década de ação pela segurança no trânsito. Nas cidades, eles sugerem que a velocidade máxima seja 50 km por hora e nas vias mais movimentadas até 30 km por hora. Isso a gente está falando, vereador Renato, dos centros urbanos. Essa resolução não se refere às zonas de vias expressas, por exemplo. Em Nova York, o limite da área urbana passou para 40 km por hora e em Londres para 32 km por hora. Em ambas as cidades, os acidentes com mortes diminuíram. Ao contrário, em Santiago, houve um aumento de 50 para 60 km por hora e foi atestado um aumento no número de mortes no trânsito. Note que o que a ONU quer é que o índice de mortes no trânsito seja de 6 pessoas para cada 100 mil habitantes. 6 para cada 100 mil. Aqui no Recife, a gente tem aproximadamente 30 para cada 100 mil. Em São Paulo, houve uma redução para 50 km por hora em avenidas com cruzamentos, semáforos e circulação de pessoas, que fez com que no primeiro semestre de 2016, os acidentes caíssem de 608 para 380. E de 27 mortes para 9. Então, notem que quando há essa mudança, que interfere muito pouco no tempo total da viagem, a gente vive numa cidade como Recife, em que a distância máxima de um ponto ao outro na cidade, muitas vezes não passa de 10, 15 quilômetros. Então, de fato, a gente está aí aumentando o tempo da viagem em 2, 3, 5 minutos, mas possibilitando um decréscimo real
comprovado em várias cidades do mundo, orientado pela Organização das Nações Unidas, de forma que é um dado, é um indicador de impacto que a gente precisa obedecer. A gente reconhece que para a prefeitura, que dialoga principalmente com a classe média, com as pessoas que andam de carro, essa pode soar como uma medida impopular, mas não é. Na medida em que as pessoas forem percebendo que quanto menor a velocidade no trânsito, menor também serão os acidentes e menos pessoas morrerão, certamente a gente vai encontrar vantagem, certamente a gente vai aplaudir a decisão da prefeitura. Então me uno às organizações da sociedade civil aqui citadas, que demandam uma reunião com o prefeito Geraldo Júlio. Por isso peço também a colaboração da bancada da base do governo, para que a gente proporcione esse encontro, para que as organizações sociais que trabalham, que estudam, que lutam contra a violência no trânsito, possam ter sua voz ouvida. No protesto que fizeram na reunião dos prefeitos, assim como hoje, trouxeram faixas como essa: basta de mortes no trânsito. Ouço o vereador Jasmine Fora. Vereador Ivan Moraes, eu queria lhe parabenizar por essa iniciativa. Eu subscrevo, assino embaixo em tudo que Vossa Excelência falou. Eu li atentamente seu requerimento, que é exatamente o que Vossa Excelência está dizendo. Eu até abri a bandeira brincando sem saber que era isso, mas também seguro essa bandeira. E os exemplos são concretos e próximos da gente, como Vossa Excelência falou. Em São Paulo, a revogação equivocada do prefeito João Dória, da medida de Fernando Haddad, que tinha reduzido anteriormente a velocidade nas marginais, já importou no aumento de mortes, como Vossa Excelência falou. O carro que transportava o meu amigo Miguel, a minha amiga que faleceu, Mila, era um carro blindado, era um carro grande, era um carro caro, era um carro potente, mas não há carro que resista a uma batida de 100 km por hora. As pessoas que viram o vídeo dizem assim, mas ele estava só a 100, mas é porque os estudos mostram, como Vossa Excelência sabe, que 100 derruba qualquer carro. Pode ser BMW, pode ser Mercedes, não adianta, é uma máquina mortífera, de fato. Então, esse requerimento é muito oportuno. Realmente, como Vossa Excelência disse, isso não importa em mais demora no trânsito, porque Recife é uma cidade muito pequena geograficamente, como Vossa Excelência falou, e a melhora para a qualidade de vida da cidade, para as famílias que não ficarão enlutadas, é inesgotavelmente maior. Então, eu quero me solidarizar, dizer que assino embaixo e conte comigo como soldado nessa luta. Muito obrigado. Muito agradecido, Vossa Excelência, vereador Jasmine Fora. Nosso requerimento é bem objetivo. Atendendo o pedido da sociedade civil, reduzir a velocidade máxima no Recife de 60 para 50 km por hora, atendendo recomendação da ONU e verificando resultados objetivos que foram atingidos em várias cidades do mundo. É um presente que a sociedade civil dá para o prefeito cobrar a iniciativa. Vossa Excelência, vereadora Marília Reis, minha líder na oposição, Vossa Excelência tem uma parte. Vereador Ivan Moraes, é muito bom ter Vossa Excelência agora junto conosco nessa luta que nós já temos travado desde o primeiro mandato. E quando começou a gestão do PSB, até mesmo os movimentos sociais ficaram surpresos e até esperançosos de que houvesse realmente o início de inversão de prioridades e da priorização não somente do transporte cicloviário, mas do transporte coletivo de uma forma geral, de haver outras oportunidades, outras modalidades que pudessem ser utilizadas além do carro. Mas não. O transporte ciclístico se baseou somente na ciclofaixa, que é de lazer e que é louvável, é uma boa iniciativa, mas que não pode se resumir a isso. Infelizmente, a política da prefeitura, para variar, se resume à publicidade, à propaganda e a questões que beneficiam poucas pessoas. E o que a gente tem hoje são dados de pessoas que precisam do transporte da bicicleta para trabalhar, para exercer suas atividades no dia a dia, por vários motivos. E durante o mandato nós tivemos várias discussões, como, por exemplo, a discussão sobre o atraso no plano diretor cicloviário, que não é somente uma questão da prefeitura, mas de toda a região metropolitana, que foi protagonizado pelo governo do Estado, e também sobre algumas regras da lei de edificações e de outras legislações que precisam ser atualizadas para a realidade de agora. Então, é bom, queria dizer a Vossa Excelência que conte conosco, com o nosso mandato, com o nosso engajamento por essa causa.
Estamos juntos, Vossa Excelência, vereador Rodrigo Coutinho. Infelizmente, só tenho 40 segundos, não posso conceder... Vereador Ivan Moraes, Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Ah, porque eu sou o autor do requerimento. Verdade. Olha que maravilha. Concedo a parte para o vereador Rodrigo Coutinho. Vereador Ivan Moraes, eu queria parabenizar Vossa Excelência. Eu acredito que seja uma matéria de extrema importância e relevância para o trânsito aqui no Recife. Mas eu queria abrir um adendo aqui para a nossa discussão, justamente no sentido de que a gente já vive um trânsito que está realmente muito perigoso, mas a gente, por outro lado, também vive um trânsito com muitos e muitos automóveis, não é verdade? Então precisa de estudos mais técnicos para tentar viabilizar isso de uma forma que funcione. Em Londres, por exemplo, como Vossa Excelência mencionou aqui, de fato, reduziu-se a velocidade, mas os usuários, os cidadãos que moram naquela metrópole, eles podem contar, por exemplo, com transporte público de qualidade. Então, eles têm algumas outras alternativas que os permitem, digamos assim, deixar o carro de lado e poder utilizar outros modais. Mas eu parabenizo Vossa Excelência, queria abrir esse adendo aqui para o debate e em seguida a gente vai estar sempre debatendo tudo que dizer respeito à mobilidade. Muito obrigado. Agradeço imensamente a parte, Vossa Excelência, vereador Rodrigo Coutinho, acrescento que aqui no Recife, de fato, a maior parte da população não tem alternativa de deixar o carro em casa, até porque 80% da população de nossa cidade não tem carro. Apenas 20% da população do Recife são pessoas que detêm automóvel próprio. Então, a gente está falando de uma pequena parcela da população que, infelizmente, vem sendo sempre agraciada com políticas públicas. Enquanto a maior parte da população, o povo, anda de ônibus, anda a pé e anda de bicicleta e muitas vezes é vitimado ou vitimada por uma política pública que foca principalmente nos carros. Faço minhas as palavras da vereadora Maria Reis, quando ela traz a necessidade de a gente implementar na sua íntegra o plano diretor cicloviário, que é um plano de 2013, que foi consolidado com a participação da própria Prefeitura e da sociedade civil. Estamos ainda esperando chegar aqui na Câmara o nosso plano de mobilidade, que certamente vai trazer componentes muito importantes. E ressalto, estudos técnicos têm sido realizados por organizações, pela própria Prefeitura, tanto que o próprio Geraldo Júlio implementou as zonas 30, porque reconhece a importância de diminuir a velocidade em algumas áreas da cidade. Eu lembro, a ONU recomenda 50 km por hora em centros urbanos e 30 km por hora nas vias mais movimentadas. Se tem mais carro, aumenta, inclusive, a necessidade de diminuir a velocidade, porque mais carro, mais rápido, representa um índice de violência, uma possibilidade de acidente muito maior. Não estamos pedindo aqui nada além do que recomenda a Organização das Nações Unidas, não estamos pedindo aqui nada do que já preconizam estudos, não estamos pedindo nada aqui que não foi testado. Ressalto, São Paulo, quando reduziu a velocidade de 60 para 50, reduziu drasticamente o número de homicídios. E a gente está falando de uma metrópole que tem muito mais carro do que Recife. A cidade de Santiago, pelo contrário, aumentou de 50 para 60 e aumentou. Nova York e Londres diminuíram a velocidade e, consequentemente, diminuíram o número de acidentes e o número de mortes no trânsito. Eu tenho certeza absoluta que a Prefeitura vai acolher esse requerimento com solicitude. Tenho certeza absoluta que as lideranças do governo aqui na Casa proporcionarão a reunião do prefeito com as associações da sociedade civil que têm trabalhado esse tema e, quem sabe, a gente entra aí o ano de 2018 com uma redução importante no número de acidentes no trânsito, para que episódios como o que aconteceram na semana passada, como os que acontecem todos os dias, que geram um número de mais de 30 mortes por 100 mil habitantes no trânsito, a gente precisa que esse número seja reduzido e uma redução dessa velocidade seria muito importante. Eu sou o vereador André Regis. Vereador Ivan Moraes, eu acredito que esse tema é da mais elevada importância. Acredito que a Prefeitura deve se debruçar com muita atenção e que deve exercer o seu papel. Vossa Excelência está aqui fazendo um requerimento que, na verdade, é forçar o debate para que a Prefeitura estude e faça os devidos ajustes no que se refere de uma forma mais ampla do que simplesmente redução de velocidade, é a proteção de todos nós, andando o pedestre nas nossas calçadas, os carros.
Este é o objetivo maior. Então, conta com o meu apoio no sentido de fomentarmos o debate. Não obstante, eu gostaria de trazer uma outra dimensão também, que nós estamos vivendo uma era onde não há lei no trânsito na cidade. Qualquer morador de Boa Viagem sabe que não existe placa de mão e contramão. A qualquer momento do dia, no entorno de, inclusive, de colégios como o Colégio Boa Viagem, o Colégio Motivo, o Colégio Santa Maria, a Escola Carla Patrícia, não há, presidente, sentido no trânsito. Motos, carros e, inclusive, de pessoas educadas que estacionam em cima das calçadas, estacionam em cima das poucas faixas de pedestres, que é outro problema. Nós não temos aqui a sinalização horizontal respeitada. E me chama a atenção, eu estava, inclusive, comentando com o vereador Carlos Gueiros, que, veja, Vossa Excelência está propondo um requerimento. Existe uma lei aprovada aqui na legislatura passada para proibir, por exemplo, o estacionamento na Avenida Boa Viagem. Essa lei foi aprovada, foi sancionada, mas está lá. E hoje, quem anda na Avenida Boa Viagem, que o limite máximo é de 60 km por hora, mesmo que reduzimos para ela seja reduzida para 50, o risco de vida ele existe, na medida em que ali é um estacionamento perigosíssimo. As pessoas param, não botam seta, dão ré, quem vem atrás tem que desviar, às vezes tem manobra do lado direito, do lado esquerdo, e aqui a gente deve lembrar do fracassado projeto de urbanização do calçadão de Boa Viagem, da gestão ainda do prefeito João Paulo, que tirou uma faixa de rolamento e criou, não sabemos se ali é uma faixa de pedestre, se é via de estacionamento, se é ciclofaixa, uma verdadeira loucura. E ali, quase toda semana, tem inclusive pedestre sendo atropelado por ciclista. Ali é um caso, mais uma evidência de que o trânsito na cidade, ele vive momentos de caos. E, nesse sentido, eu parabenizo Vossa Excelência por trazer o debate. Esse debate deveria ser um debate, inclusive sugiro, que em outras oportunidades a gente possa travar, porque isso tem a ver com a segurança de todos. A segurança dos pedestres, das crianças nos deslocar para as escolas, e eu parabenizo Vossa Excelência, votarei a favor do requerimento, mas entendo que nós estamos diante de um problema de dimensão muito maior do que simplesmente a redução da velocidade de 60 para 50. A dimensão maior é da completa falta de respeito da norma. A lei, inclusive a lei aprovada por esta Casa, ela é uma lei desmoralizada pelo próprio prefeito, pela própria prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a parte, Vossa Excelência, vereador André Regis. Assina embaixo tudo que Vossa Excelência falou. De fato, como diria uma filósofa muito conhecida na década de 80, não está sendo fácil. Mas não é por conta disso que a gente vai deixar de fazer o trabalho da gente. O requerimento é para reduzir a velocidade de 60 para 50 km, obedecendo a recomendação da ONU de 2011, que pretende que até 2020 a gente reduza o número de acidentes no trânsito, de óbitos no acidente do trânsito, para 6 pessoas por 100 mil habitantes. Ou seja, um número 5 vezes menor do que existe hoje na cidade do Recife. O nosso desafio é muito grande. Reduzir de 60 para 50 quilômetros vai resolver? Provavelmente não resolverá. Mas se a gente não der passos importantes no sentido de reduzir a quantidade de óbitos, de assassinatos que acontecem no trânsito do Recife, porque não são acidentes, são assassinatos. Essa é uma medida importante. A implementação plena do plano diretor cicloviário é importante. A gente receber nessa casa para poder debater o plano municipal de mobilidade, que está atrasado, é fundamental. E também é fundamental agir com fiscalização para que as leis que já foram feitas, votadas e sancionadas, sejam cumpridas. Afinal de contas, o nosso trabalho, o trabalho do prefeito,
a gente é fazer a lei junto com o prefeito, e a tarefa do prefeito é fazer com que essas leis sejam cumpridas. Nosso trabalho de fiscalização está também nesse sentido. Tenho certeza absoluta que os vereadores e vereadoras irão aprovar esse requerimento e vamos dar sequência a esse debate, porque o nosso objetivo é muito importante: reduzir o número de assassinatos no trânsito do Recife, que hoje atinge um nível muito maior do que o aceitável, se é que existem níveis aceitáveis para esse tipo de violência. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 10.947 de 2017, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos de número 10.948 ao 10.955 de 2017, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Em discussão. Em votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos de número 10.958 ao 10.962 de 2017, de autoria do vereador Hélio da Guabiraba. Em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, encerrada a ordem do dia. Solicito ao vereador Almir Fernandes que faça o prolongamento da ordem do dia. Discussão única do requerimento de número 11.059 de 2017, de autoria do vereador Jaime Asfora. Requer a mesa, ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, que seja aprovado o voto de aplauso ao jornalista e colunista social João Alberto pelo lançamento da 35ª edição do livro Sociedade Pernambucana 2018, no último dia 5 de dezembro. Feita em discussão, em votação, aprovado. Não havendo nenhum vereador inscrito para o grande expediente, encerro o grande expediente. Também não havendo tempo de liderança e nem explicações pessoais, declaro encerrada esta sessão e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a reunião ordinária na segunda-feira, dia 13 de 12 de 2017, às 15 horas. Dia 11 de 12 de 2017. Mas aqui está errado.